tarde, boa noite, bom dia a todo mundo que está nos assistindo agora. Hoje é um dia especial, estamos dando início aqui ao nosso podcast Meio de Campo, que a gente pretende que seja uma experiência longa, que tenha uma longa vida, né? Meu nome é Diego Ambrosini, acho que é importante falar isso, e vai ser um podcast que nós vamos trazer aqui na plataforma do Meio a respeito de futebol, especificamente sobre a história do futebol, ou as histórias do futebol, né? Tanto futebol brasileiro quanto futebol internacional. Nossa ideia é trazer aqui jogos importantes, jogadores, táticas, tudo que envolve o futebol dentro das quatro linhas e fora também das quatro linhas, né? Eu estou aqui acompanhado pelo meu colega de plataforma, o Idelber Avelar. Vou passar a palavra para ele rapidinho, para ele falar também um pouquinho sobre o começo do nosso podcast. Boa noite, Idelber. A palavra é sua. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Estamos estreando o Meio de Campo, Futebol e Sua História, né? Vamos lembrar do subtítulo, que é um podcast de história do futebol, mas profundamente sobre futebol, sobre como o futebol tem sido jogado. E a gente escolheu para começar um primeiro episódio com um jogo em particular, que é Holanda 2, Brasil 0, pela Copa de 74. E a razão pela qual a gente escolheu esse jogo é que ele é a primeira grande derrota da Canarinho, tricampeã do mundo, né? Ela é a primeira, talvez, manifestação mais visível do que seria uma espécie de arrogância pacheca brasileira em Copas do Mundo, já depois do tricampeonato do México. É também uma partida que exemplifica a inovação tática que a Holanda fez naquela época. E é também uma partida que tem algumas marcações de arbitragem muito particulares que não são faladas, impedimentos muito estranhos marcados contra o Brasil, que a gente vai examinar aqui também e mostrar para vocês. Então, vamos passar um pouquinho para chegar nesse jogo, no que era a Holanda, o que a Holanda fazia naquele momento de futebol, e vamos depois falar um pouquinho da preparação do Brasil para essa Copa, como foi, e os jogos que antecederam esse jogo da Holanda, que a gente vai comentar em detalhe. Então, Diego, conta pra gente o que estava rolando com a Holanda no futebol em 74. Bom, a Holanda, na verdade, chega na Copa, né, como tido assim como uma das grandes sensações da Copa. E realmente, né, foi um time que revolucionou, a gente pode dizer isso, né, o futebol. Talvez a gente possa até ter um pouco ousado aqui, não tanto, né, mas dizer que tem um futebol antes e um futebol depois da Laranja Mecânica em 74. Então a Holanda ela chega com uma grande sensação, né? E dentro da Copa, de fato, ela também se mostrou uma seleção que encantou o mundo, né? Tanto que chegou à final, acabou sendo batida pela Alemanha Ocidental, que dentro jogando em casa, né, acaba sendo campeã, o segundo título da Alemanha. Mas a Holanda chega à Copa também com alguns antecedentes, né? Porque nos 4 anos anteriores, os times holandeses, primeiro o Feyenoord e depois o Ajax, tinham sido campeões europeus, né? Da então chamada Copa Europeia, né? Que hoje em dia a gente costuma chamar de Champions League. O Feyenoord foi campeão em 70 e depois o Ajax ele foi tricampeão, né? Em 71, 72, 73, né? E nesse time do Ajax tinham duas figuras que vão ser destaques, né? E super responsáveis os dois pela pelo funcionamento da chamada laranja mecânica, né? A cabeça pensante fora de campo, que era o Rinus Michels, um técnico que deixou a sua marca no futebol, né? Foi técnico do Ajax no primeiro título, em 71, e depois foi para o Barcelona. E dentro de campo, o craque do time, né? Mas também o coração e a cabeça pensante do time, que era o Johan Cruyff, que era o craque do Ajax nesse momento, e depois também vai para o Barcelona. E depois, não preciso nem falar, né, para os nossos espectadores, vai ter uma carreira longa
tanto como jogador, como também depois como técnico do próprio Barcelona, onde vai ter alguns grandes times, né, grandes esquadrões que ele vai montar lá no Barça, entre a década de 80 e a década de 90. Agora, o time holandês, né, chegando na Copa, um time ainda que tinha relativamente pouca tradição no futebol, né, tinha participado de uma Copa do Mundo só nos anos 30 e depois ficou muito tempo sem voltar à Copa. Chega em 74 já com esses credenciais, né, de possível sensação. Tinha tido uma campanha nas eliminatórias forte, né, embora daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo que acabou dando na classificação contra a Bélgica, mas que ficou famoso muito por conta das inovações táticas, né? E aí, acho que até seria uma boa ouvir um pouquinho você, né, Idelber? Taticamente, né, o que caracterizava o time da Holanda, de que forma, né, eles se colocavam em campo, e a grande novidade parece ser o fato de que eles não tinham uma única formação, né? Eles trocavam bastante o tempo inteiro, a todo momento dentro do campo. Então, trocavam de uma maneira coordenada, né? O chamado futebol total da Holanda consiste basicamente, em primeiro lugar, na descoberta ou na invenção, como se queira chamar, de algo que estava sendo inventado ao mesmo tempo na Ucrânia também, no Dinamo de Kiev, né? Que é a pressão na saída de bola. E nessa pressão, a Holanda alterna basicamente 2 esquemas táticos. A gente preparou o campinho aí para vocês. Um esquema tático em que eles se defendiam em um 4-3-3. Em um 4-3-3. Isso é uma novidade, né? Quer dizer, hoje em dia a gente está acostumado a saber que um time tem uma formação com a bola e outra sem a bola, mas na época isso era uma novidade completa, né? Então, sem a bola, eles se montavam num 4-3-3 e depois, com a bola, no momento de atacar, se tornava um 3-4-3, né? Se tornava um 3-4-3 porque um dos zagueiros, o Hans, né, que na verdade era um meio-campista improvisado na zaga, ele não tinha jogado na zaga antes de ir para a Copa, ele não se vê o Hans na saída de bola da Holanda. A saída é sempre com 3. A saída com 3 e o Hans já está lá na frente, junto com o Jansen, formando um losango no meio-campo, com o Van Hanegem, que é o meio-campista pela esquerda, e o Neskens, que é o meio-campista pela direita. Então, aí a Holanda, quando sai jogando, sai Zurbier, que supostamente é o lateral direito, mas quando eles têm a bola, ele fecha. O Reichenbergen e o Kroll na esquerda, eles vão sair com a bola. E é um dos grandes problemas do Brasil daquele jogo, como a gente vai chegar a falar do Brasil daqui a pouco. O Brasil jogava com um único meio-campista nato naquele jogo, que era o Carpegiani, que se via perdido ali, tendo que cobrir aquela imensidão de território com 4 meio-campistas natos. O time se completa com 2 pontas mesmo, pontas de cal sob a chuteira, como dizem na Holanda, que é o Rep do lado direito e o Hensenbrink do lado esquerdo. A outra novidade, claro, é que o 9 não é um 9. É o Cruyff, que esse sim tem a liberdade de trocar com o time inteiro de posição. Na medida que o Cruyff troca com algum outro jogador de posição, aquele jogador vai atacar o espaço deixado pelo Cruyff. Essa é a primeira, digamos, característica da Holanda que é importante frisar no que eles fazem. A outra coisa que é importante frisar é que as trocas são sempre longitudinais, né? As trocas de posição no carrossel holandês, chamado carrossel, não são aleatórias nesse sentido. Elas acontecem de ponta para lateral, Zurbier fechando, Kroll fechando para o meio. E nesse caso vai ser o meio-campista pela direita, Van Hanegem ou Neskens, que vai trocar com eles, ou ponta trocando com lateral, ou volante trocando com Cruyff, por exemplo. Mas é sempre uma troca que cria na vertical uma linha de jogo. Então esse era mais ou menos o esquema da Holanda. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Diego, o Brasil vinha para aquela Copa
sem Pelé, sem Tostão, sem Gerson. Acho interessante, né, a gente começar apontando isso para os nossos ouvintes aqui, bom, o Brasil era o time campeão do mundo, né? Tinha sido campeão no México em 70, com a seleção considerada e certamente foi a melhor, se não, né, uma das melhores de todos os tempos, né? Campeão, a seleção do Tri em 70. Porém, nesses 4 anos aí que separaram 70 para 74, muita coisa mudou, né? Alguns jogadores se aposentaram, né? O Pelé se aposenta da seleção, depois se aposenta do Santos. O Tostão, ele acaba tendo... o Gerson também se aposenta, né? E o Tostão, ainda com 28 anos, mas em 73 ele tem o problema do deslocamento da retina e acaba tendo que se aposentar precocemente. Então, são 3 grandes craques, né? Que não podem jogar em 74. O Zagallo, que era técnico em 70, ele continua, né? Mas apesar do Brasil ter perdido esses grandes craques referências de 70, a geração em 74 também era uma grande geração, né? Então vai aparecer gente como Ademir da Guia, por exemplo, o grande comandante da segunda academia do Palmeiras, né? Carpegiani, outros grandes craques, né? Alguns como Piazza, Jairzinho, Rivelino, eles continuam, né? Mas uma mudança talvez importante entre 70 e 74 é que o Brasil começa a discutir não só a seleção, né, mas o mundo do futebol brasileiro começa a discutir também a importância de jogar um pouco com mais força, né, mais capacidade física e confiar menos na técnica, na criatividade, na individualidade dos jogadores. Pelo menos essa era a intenção, né? Na prática, isso não funcionou exatamente como deveria, né? E aí agora a gente vai falar porque o Zagallo ele teve muita dificuldade, né, Idelba, em montar o seu time desde antes da Copa, nos jogos preparatórios, e ele não chega para a Copa na primeira fase do jogo com uma escalação fixa, né, com um time já armado. Ele não sabe exatamente qual é o time dele, essa que era a verdade até ali, né? Então, nos 3 primeiros jogos, o grupo do Brasil, né, era um grupo relativamente... Tinha suas complicações, vamos dizer assim, né? Tinham 2 seleções europeias fortes, né? A Iugoslávia, que historicamente sempre tinha sido uma seleção que sempre tinha dado problemas para a seleção brasileira, mesmo nas Copas em que o Pelé jogou, o Pelé não foi capaz de vencer a Iugoslávia, né? E o Brasil, acho que só venceu em 50, se não me engano, né? Sempre empatava ou perdia, né? E a Escócia, que tinha talvez aquela que foi a sua grande geração, né? Ali nos anos 70. E aí tinha um time mais fraco, que era o time do Zaire, né? Mas o Brasil começa com uma coisa que também não era comum e não se repetiu depois, que foram 2 empates em 0-0 nos 2 primeiros jogos, né? E com uma escalação que ainda não tinha se fixado, né? Então, você pode falar um pouquinho do time do Brasil, né? O Brasil começava com o Leão no gol, e a defesa era mais ou menos já estável ali com o Luiz Pereira e o Marinho Pérez no miolo da zaga, né? O Marinho Chagas na lateral esquerda, na lateral direita que teve uma mudança, né? Então, passo a bola para você, começa falando do Nelinho, né? E depois, no meio de campo, a gente vai ver que a coisa mudou muito nesses 3 primeiros jogos, né? Mudou. O Zagallo, ele tem uma fase de experimentos muito malucos na seleção, antes da Copa, em amistosos 71, 72, que ele coloca, por exemplo, Vaguinho, que era ponta direita, já não no Galo, já no Corinthians, para trombar com os zagueiros europeus na centroavância. Ele testa Cláudio Miro também, né? Isso. Ele testa Cláudio Miro, e ele chega na Copa apenas com a defesa mais ou menos armada na cabeça dele. A defesa que ele tem armada na cabeça dele é Leão, Zé Maria, Luiz Pereira, Marinho Pérez, Marinho Chagas. O Zé Maria se contunde um pouco antes da Copa, e os 3 primeiros jogos, em que o Brasil não leva nenhum gol, Iugoslávia 0, Brasil 0, Escócia 0, Brasil 0,
e Brasil 3, Zaire 0, são jogos em que o Nelinho joga. No primeiro jogo, o Zagallo faz o meio-campo com Piazza, que era, naquele momento, o capitão do time, Leivinha e Rivellino. Valdomiro, Jairzinho, de falso 9, digamos, e Paulo César Caju. No segundo jogo, ele mantém o meio-campo desse jeito aí, mantém o Piazza como capitão. Piazza, Leivinha e Rivellino. Só que ele muda o ataque. Jairzinho, Mirandinha, centroavante do São Paulo, e Caju. Ou seja, sai do time o Valdomiro, o Jairzinho vai para a direita e o Mirandinha fica no comando do ataque. É uma alteração meio bizarra, porque esse constante tentativa e erro do Zagallo parece contraditório entre si, porque no primeiro jogo ele joga com o Valdomiro um ponta que vai na linha de fundo para cruzar. Mas ele não tem um centroavante para cabecear, porque o Jairzinho não é um cabeceador de área. Nunca foi um centroavante de cabecear. Ele ou foi um atacante pela direita ou foi um meia ponta de lança. E no segundo jogo ele coloca um cabeceador, que é o Mirandinha, mas tira do time o Valdomiro, que era o ponteiro direito que ele poderia, certo, municiar com cruzamentos. E coloca na direita o Jairzinho, que não é um ponta que vai à linha de fundo para cruzar. Então vai se configurando aí uma confusão na cabeça do Zagallo no que tange ao meio-campo para frente. O terceiro jogo contra o Zaire é o jogo em que ele fixa, pela primeira vez, 2 meio-campistas natos. Ele joga com o Piazza e com o Carpegiani. E o meio-campo fica sendo Piazza, Carpegiani e Rivellino. O ataque, Jairzinho, Leivinha e Edu. Aí ele escala no jogo contra o Zaire. Como está precisando de mais gols, ele escala um ponta esquerdo nato, de linha de fundo, driblador e atacante, chutador, como o Edu. É a única partida do Edu na Copa do Mundo. Depois o Edu sai do time, o Valdomiro entra durante a partida, no lugar do Leivinha, e é constante nessas substituições do Zagallo era a exigência de que 2 ou 3 outros jogadores mudassem de posição, então ele coloca o Valdomiro no lugar do Leivinha, que era o 9, o Valdomiro vai para a direita, e o Jairzinho passa a ser uma espécie de falso 9, no jogo contra o Zaire. E aí o Valdomiro faz o gol. Né? Ele faz o gol que classifica o Brasil precisava de 3-0, ele faz o gol da classificação em cima do goleiro do Zaire, que come um baita frango. E aí, no quarto jogo, o Zagallo fixa uma formação, ele ganha da Alemanha Oriental de 1-0 e, suspeito eu, pelo fato de ter ganhado o jogo, mantém a escalação. Nessa nova escalação tem uma coisa curiosa. Mas espera aí, Delvio, antes da gente avançar isso, eu acho que tem um ponto importante ainda para a gente repisar, né, ainda durante a primeira fase. Né? Quer dizer, depois do jogo com a Iugoslávia e com a Escócia, sobretudo, né, tem uma fala famosa do Rivellino, né, que eu acho que você podia destacar, que ela é bem importante. Né? Uma entrevista para a revista Placar, o Rivellino é entrevistado, né, e perguntam para ele como é que tinham sido os jogos. Né? São 2 jogos que acabam sendo 0-0. Né? O Brasil até joga bem nas 2 partidas, sobretudo na primeira, né, amassa muito, né, a Iugoslávia, mas não consegue fazer o gol. Né? Mas aí o Rivellino acaba comentando a sensação dele dentro de campo. Né? Então acho que isso é importante, porque depois isso vai contrastar com o que a gente vai ver na segunda fase e com a declaração do Zagallo posteriormente, né? Exato. O Rivellino dá uma entrevista dizendo, depois do jogo contra a Escócia, dizendo o seguinte: os europeus estão jogando com uma velocidade, com uma intensidade com que a gente não está acostumado. Não existe mais a possibilidade de jogar com um meia armador, pensador, no estilo Didi ou Gerson. Onde antes a gente jogava de 2 toques, agora a gente tem que jogar de 1 toque. É uma entrevista extremamente inteligente do Rivellino, que faz uma leitura da situação que contrasta com uma entrevista também dada mais ou menos nessa época pelo Zagallo. A gente tem um print aí para mostrar para vocês, em que o Zagallo fala para Placar, isso já com a Holanda tendo massacrado o Uruguai na primeira rodada da Copa por 2-0, 2-0 poderia ter sido 8-0, em que o Zagallo diz que a Holanda
estava jogando um futebol de entretenimento para divertir o público e que não seria um futebol competitivo para a Copa. E aí, no jogo contra a Holanda, a gente viu a competitividade deles. Mas antes de falar desse jogo, Diego, então, a gente já levou a turma até o quarto jogo, em que o Zagallo muda a escalação e se fixa com ela porque o Brasil ganha. Ganha de 1-0 da Alemanha Oriental, na minha opinião, jogando pior do que havia jogado quando empatou em 0-0 com a Iugoslávia, mas ganhou. E o Zagallo, no seu resultadismo, né? Isso é a definição de resultadismo. Resultadismo não é desejar intensamente a vitória, torcer por ela, isso todo mundo quer. Resultadismo é achar que o resultado do jogo em si está provando alguma coisa sobre o que foi aquele jogo, ou sobre como deve ser o comportamento em diante ou depois daquele jogo. O Brasil ganha de 1-0 da Alemanha Oriental, depois ganha de 2-1 da Argentina com a mesma formação e depois perde de 2-0 para a Holanda com a mesma formação. E aí, claro, depois que perdeu para o jogo do terceiro lugar, ele mudou tudo de novo. Então, escala para nós aí o time que o Zagallo fixou para disputar, digamos, a fase decisiva da Copa do Mundo, que era essa segunda fase em um grupo de 4, Diego. Então, realmente, essa segunda fase, acho que vale lembrar, né, para quem não sabia, não se lembra o regulamento, né, eram 2 grupos de 4, que dali saíam, então, os finalistas, os vencedores do grupo. E no grupo do Brasil estava a Alemanha Oriental, que tinha se classificado em primeiro do grupo dela, né, a Alemanha Ocidental tinha ficado em segundo lugar. Muita gente até diz que os ocidentais eles perderam de propósito para os orientais para escapar desse grupo, que seria um grupo da morte, né? Brasil, Argentina, Holanda e Alemanha Oriental, né? E aí o Brasil, então, fica com essa formação que a gente está vendo aí no campinho, onde a defesa basicamente é a mesma, né? Quer dizer, tem o Leão no gol. Na lateral direita que tem uma mudança, porque o Zé Maria ele se recupera da contusão, então ele retorna, ele entra no lugar do Nelinho, o Nelinho que tinha feito excelentes partidas nas 3 primeiras, mas acaba sendo sacado. No miolo da zaga, então, o Luiz Pereira, Marinho Pérez e Marinho Chagas. E no meio de campo, aí começam as mudanças, né? Primeiro, o Zagallo ele tira o Piazza, que era também, de certa forma, surpreendente, porque o Piazza, além de ter sido o cabeça de área do Tri, né, era também o capitão nas 3 primeiras partidas, né? Então ele acaba tirando o Piazza e deixando ali... No Tri, o Piazza é zagueiro, né? Ele não é cabeça de área no Tri. Ele é zagueiro, quarto zagueiro no tricampeonato no México. E ali saem os 2 mineiros saem do time, né, Diego? Exatamente. Na verdade, no Tri, ele acaba jogando como zagueiro improvisado. No Cruzeiro, ele jogava no meio de campo, né? E então joga o Carpegiani, o que é curioso também, porque o Carpegiani não tinha tanto o cacoete de meio-campista mais marcador, um meio-campista que hoje a gente chamaria o segundo volante, né? O 8, a construção de jogada. Aí ele bota o Rivellino, que tinha jogado pela meia esquerda na primeira fase, ele bota para a direita, sendo que o Rivellino, todo mundo sabe que é a patada atômica, uma canhota fortíssima, né? O Caju, Paulo César Caju, que na primeira fase tinha jogado na ponta esquerda, ele recua para o meio de campo, né? E no ataque ali ele fixa o Valdomiro, o ponta direita do Inter, né? Fica na ponta direita. O Jairzinho jogando de falso 9. E na ponta esquerda surge um nome novo, né, que ainda não tinha aparecido, que é o do Dirceu, o Dirceuzinho, um jogador que tinha sido começado a carreira no Curitiba, mas tinha passado para o Botafogo, estava para o Botafogo nessa época. Depois vai ter uma carreira longa na Europa, vai ser um dos primeiros brasileiros a jogar em vários times italianos ali na década de 80. Vai estar na Copa de 78, em 82 também, mas nesse momento, em 74, era praticamente um juvenil, né? Tinha 21 anos de idade. Exato. O Zagallo deixou Dirceu Lopes em Belo Horizonte, deixou Ademir da Guia no banco, ambos destros, e escalou Rivellino, Caju e Dirceuzinho, todos eles canhotos, para se resolver ali no campo, na verdade, quem ia ficar na ponta esquerda, quem ia ficar na meia direita, quem ia ficar na meia esquerda.
E nessa confusão, o Brasil atuava como um time visivelmente torto pela direita, torto para a esquerda, né? Deixando o campo aberto na direita. E é assim que a Holanda vai deitar e rolar nesse jogo. Vamos então para o jogo. E a gente quer, basicamente, antes de introduzir esse jogo, eu queria destacar 3 pontos fundamentais assim, sobre esse jogo. Em primeiro lugar, é importante dizer que a Holanda não ganha do Brasil do jeito que ela ganhou da Argentina e do Uruguai. É um jogo dificílimo, truncado, violento, em que acontecem 55 faltas. E que a Holanda só faz o primeiro gol no segundo tempo. O primeiro tempo termina 0-0. É um jogo muito parelho, muito disputado, em que o Brasil foi muito prejudicado pela arbitragem por motivos que a gente vai explicar agora. O segundo ponto que a gente quer destacar é esse, que não está comentada na história da conversa sobre esse jogo, algo que eu vi primeiro, depois compartilhei com amigos, compartilhei com o Diego, a gente foi olhando junto, que são pelo menos 5 ou 6 marcações de impedimento, 4 delas seguramente erradas, 2 debatíveis contra o Brasil. 5 delas no primeiro tempo, quando o jogo está 0-0. Esse é um detalhe que é importante destacar. E o outro detalhe que é importante destacar taticamente para o Brasil é esse empilhamento de atacantes e defensores, com apenas um meio-campista nato, um meio-campista tudo cor, volante ou meia-armador, que era o Carpegiani, que era meia-armador no Inter de 74, ele jogou com o Tovar de cabeça de área, e ele de meio articulador, e que na seleção ficava como o único homem de meio de campo, com Valdomiro, Jairzinho, Caju, Rivelino, Dirceu, tendo todos eles cacuete de atacante ou de meio atacante. Então o Brasil perde o jogo no meio campo, mas o Brasil poderia ter ganhado esse jogo, né? Vamos lá com os impedimentos? Você quer que... A gente vai acabar colocando aí para dar uma olhada, né? São os impedimentos ainda no primeiro tempo, né? Quer dizer, todos muito rápidos, né? Um com 11 minutos, depois logo depois aos 12 minutos, né? Um terceiro aos 18 minutos, né? Um passe do Marinho Pérez para o Valdomiro, fica bem claro, né? Que a marcação foi totalmente errada, né? Depois aos 22, aos 25. O que caracterizava esses impedimentos, né? Era uma característica dessa Holanda, e era uma novidade no futebol mundial nesse momento, é a chamada, em inglês, né, a offside trap, que aqui no Brasil a gente deu o apelido carinhoso, né, da linha burra, né, que é aquela saída coordenada, da linha da defesa, os 4 avançando ao mesmo tempo, no momento do passe, né, deixando então o atacante como se ele estivesse ali na banheira, mas não necessariamente. Às vezes ele realmente era pego na posição irregular, e outras vezes não, ele estava vindo de trás. Porém, como isso era algo que ainda os próprios árbitros não estavam treinados para isso, né? Acaba todos esses impedimentos que a gente citou acabam sendo marcados irregularmente, né? Quer dizer, erroneamente, os árbitros foram enganados ali pela a linha avançada da Holanda, né? Algo que aconteceu até no jogo da classificação, né, Delva, contra a Bélgica. Exatamente. Contra a Bélgica, a Holanda tem que jogar qualificatório para as eliminatórias, né? As eliminatórias para a Copa. A Holanda ganha com facilidade do Chipre e da Noruega, mas tem uma rivalidade forte com a Bélgica. A Bélgica tem um bom time. No último jogo, a Holanda precisava de um empate. No finalzinho do jogo, em um cruzamento da esquerda, o atacante belga chega de trás, mas com a saída em linha da defesa da Holanda, fica parecendo que ele está na banheira. Depois no vídeo você vê claramente que ele está habilitado, que ele saiu lá de trás e que a linha da Holanda avançou enquanto a bola viajava. Ele marca o gol e o gol é anulado. Se esse gol não tivesse sido incorretamente anulado, a Holanda nem teria ido para a Copa, teria ido à Bélgica. Tudo isso é para sublinhar, não é mesmo, Diego, que a gente obviamente não nega
toda a revolução tática que a Holanda fez, os méritos da Holanda. A Holanda provavelmente era mesmo mais time que o Brasil. Mas a chamada saída em linha, o offside trap, que a Holanda começou a fazer no final dos anos 60 e que botou em prática nessa Copa, no jogo contra o Brasil em particular, essa saída em linha se aproveitou da impossibilidade, naquele momento de desenvolvimento do olhar humano sobre o futebol, a impossibilidade de que o olhar humano localizasse simultaneamente esses 3 lugares, né? O momento do passe, a localização do jogador que vai receber a bola e a localização da última linha. Essas coisas começaram a se confundir de uma forma tão rápida que, visivelmente depois, com o vídeo, a gente constata que os impedimentos foram mal marcados. Isso é pouco dito sobre esse jogo, e a gente faz questão de dizer isso aqui nesse pódio, porque a gente vai voltar a episódios de arbitragem em Copa do Mundo em que o Brasil foi beneficiado. Né? 62, 2002, todos conhecemos os exemplos. Mas esse é um caso em que o Brasil foi prejudicado claramente. O terceiro, o quarto e o quinto impedimentos que nós destacamos aí para vocês. O passe do Marinho Pérez para o Valdomiro, depois o passe do Marinho Pérez para o Caju e depois o passe do Dirceu para o Caju, em que, se você congelar a imagem ali, no caso de quem tem o arquivo do Futbalia, se você congelar a imagem ali em 25 minutos e 13 segundos, você vai ver que o Caju está totalmente habilitado. Depois, aos 39 minutos, o Jairzinho perde a melhor chance do Brasil. A bola passa triscando a trave do Youngblue. Nesse caso em particular, fica óbvio que o Jairzinho estava habilitado, o juiz não marca o impedimento. E o jogo termina 0-0, Diego, no primeiro tempo. Isso eu acho que é legal frisar, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo de, digamos, estudo, né? A Holanda, ela entra em campo respeitando o Brasil, esperando. Foi característica dos outros jogos, né? Contra o Uruguai, por exemplo, ela fez 2 gols em 15 minutos, se não me engano, né? Um gol logo aos 8 e depois o outro no final da partida. E contra a Argentina, assim, 2 gols muito rápidos, que acabou levando para a construção do resultado de 4-0, né? Contra o Brasil, não. É um jogo mais estudado inicialmente, e um jogo, como você já frisou, muito truncado e muito violento, né? No SofaScore tem a estatística do jogo, são 28 faltas da Holanda e 27 do Brasil. Então, todo mundo que esperava, né, a seleção brasileira e a seleção holandesa como 2 legítimos representantes do futebol arte, né, acabou sendo brindado aí com um dos jogos mais violentos da história das Copas. E no primeiro tempo é o Brasil que acaba tendo as melhores chances, né? A Holanda tem até uma boa chance, mas são 2 chances brasileiras, uma com o Jairzinho, essa que você falou, aos 39, e uma também com o Valdomiro, que não resultou em gol. E aí vamos para o intervalo em 0-0. Mas no segundo tempo aí já o jogo muda um pouco de figura. O Brasil ele acaba perdendo o meio de campo, né? Aí a pressão holandesa acaba realmente sendo excessiva e domina o jogo a partir dali, né? E a Holanda vai marcar os 2 gols no segundo tempo, né? No Eidel. São 2 gols no segundo tempo. O primeiro, uma jogada da direita, Cruyff trocando de posição com Neskens atacando o espaço vazio que o próprio Cruyff deixou. Cruyff cruza a bola, Neskens se antecipa, toca um lob mesmo, como a gente diz em inglês, um lob por cima do Leão. Um golaço espetacular. E a Holanda faz esse 1-0 aos 5 minutos do segundo tempo. Importante destacar aí que é um jogo violentíssimo, mas as fontes holandesas costumam falar da violência brasileira, o que é um total disparate. Os 2 times bateram muito. É fato que a batida brasileira ela tinha uma característica. Os brasileiros bateram muito mais pelas costas, por exemplo. Tem uma jogada que o Zé Maria leva cartão no primeiro tempo, que ele agarra o Cruyff pelas costas, porque exatamente o Brasil estava perdendo o meio-campo e se via em situações de correr em campo aberto contra o próprio gol. A porrada holandesa, em geral, era uma porrada mais violenta até que as brasileiras, eu acho.
tem uma pancada violentíssima do Kroll no Rivellino, em que o Rivellino dá aquele drible de puxar a cintura e uma perna para cima da bola e voltar, leva uma pancada dada de frente, assim. E naquele momento o juiz não está realmente distribuindo cartão amarelo com muita generosidade. Então nós temos essas 55 faltas aí que você mencionou. Importante destacar também como lição para a gente ir encaminhando já ao final desse jogo, do pod de hoje, que o Brasil perde o meio-campo por estar tão torto para o lado direito do lado esquerdo do seu ataque, para o lado direito da Holanda, que na hora que o jogo volta para o lado de cá, tem um espaço aberto enorme. O Marinho Chagas está no mano a mano contra holandeses que criaram superioridade numérica ali em cima dele. Vem a assistência perfeita do Cruyff, e o Neskens encobre o Leão. Importante destacar, ainda para a gente terminar esse assunto dos impedimentos, Diego, que depois, ali, digamos, pouquinho depois do primeiro gol da Holanda, antes do segundo gol da Holanda, que vai acontecer aos 15 minutos do segundo tempo, tem um sexto impedimento muito equivocado marcado contra o Brasil. O erro fica visível. Se vocês forem ao arquivo do futebol e congelarem ali 1 hora, 5 minutos e 6 segundos, vocês vão ver que o Luiz Pereira está recebendo um passe do Carpegiani. Visivelmente, ele começa a se movimentar quando ele está ainda atrás do último defensor da Holanda, que ali naquele momento é o Seppo Heisbergen. E quando ele recebe, parece a olho nu que ele estava na banheira, mas não estava. A linha holandesa se adiantou enquanto a bola viajava. Mas, em todo caso, o Brasil vai perdendo a cabeça e, nessa inversão de jogo, sai o gol, o segundo, pelo lado esquerdo. Rensenbrink recebe a bola no peito. Rensenbrink, que era ponta esquerda, cruzando para o meio, fechando para o meio, recebe a bola no peito e abre o que sempre acontecia. Essa ultrapassagem nos jogos da Holanda, o lateral mesmo, lá da última linha, Kroll, um dos 3 zagueiros, estava saindo com a bola como 3, ele desce fulminante pelo lado esquerdo, cruza e o Cruyff completa de chapa. O Cruyff, então, fecha o jogo com uma assistência e um gol, eleito craque do jogo. E a partir dali não tem mais muito jogo, tem muita pancada, tem muita catimba. O Luiz Pereira é expulso, faltando ali 8, 9 minutos para acabar o jogo. E o Brasil, a partir dali, não tem grandes chances. Faltou a gente mencionar, Diego, que a Holanda teve uma grande chance no primeiro tempo, aos 5 minutos. Logo aos 5 minutos, também uma jogada do lado esquerdo. Aquela coisa, o Brasil torto para aquele lado, tem que voltar para o lado de cá para defender, cobrir espaço vazio. Abre-se o flanco da jogada, vem o cruzamento, o Cruyff recebe e mete uma canhota cruzada no canto, fulminante, violenta, e o Leão faz a sua melhor defesa da Copa do Mundo ali. Isso acontece aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas é a única grande chance da Holanda no primeiro tempo. Então, acho que é um jogo que deixa várias lições e inquietudes aí para a gente. Você quer fazer um balanço aí? Boa. Acho que agora a gente, para terminar, fechar o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. Inclusive, pessoal, por favor, deixa o like aí, compartilha, aperta o sininho aí, porque a gente vai voltar, vamos ter vários outros podcasts. A ideia é que a coisa continue durante muito tempo daqui para frente. Mas para fazer um resumo final, eu acho que esse jogo a gente acabou escolhendo ele para abrir o nosso podcast aqui por vários motivos, Ele acaba sendo simbólico por várias situações. Uma delas que eu acho que é importante é a gente pensar um pouco ali a posição do Zagallo, E antes, como na preparação para o jogo, seria uma arrogância, uma soberba misturada ali, encobrindo a ignorância, uma preguiça de querer estudar o adversário, até a citação que você trouxe, desdenhando da Holanda, o que parece uma coisa que certamente voltou para morder o Zagallo depois, dentro de campo,
Mas falando do jogo em si, né, acho que a Holanda, claro, surpreendeu o Brasil de certa forma, né, nas suas movimentações. O jogo foi surpreendentemente truncado e nervoso. Não tanto se a gente pensar no que ele valia, né? Porque era a partida que valia o lugar na final, né? Mas sim, se a gente pensar os dois times que estavam em campo, né? Brasil e Holanda, não se imaginava que eles fossem jogar daquela forma violenta, né? Mas, sobretudo, o que decide, de certa forma, a partida são essas não marcações de impedimento, né? O Brasil, apesar de, como você falou, não ser um time melhor do que a Holanda, poderia ter vencido o jogo se aqueles lances do primeiro tempo, né? 5 lances, na verdade, não tivessem sido marcados, né? Porque os jogadores brasileiros, em todas as ocasiões, saíram cara a cara com o goleiro, com o Youngblood, né? Então, a história da partida poderia ter sido muito diferente, né? E para concluir, uma coisinha sobre meio de campo, que é o nome do pod, e é aquilo que o Zagallo renunciou nessa Copa do Mundo. O Brasil perdeu a Copa do Mundo no meio de campo, deixando o Carpegiani completamente sozinho, em um meio de campo em forma de losango, em que ele tinha ali, claro, a parceria de Caju e de Rivelino, mas que eram jogadores, todos eles, além do Disseu na ponta esquerda, com cacuetes de meio atacantes e não de meio campistas, né? Então vamos fechar aí a importância do meio de campo. Vamos falar depois um dia da Copa de 2006, em que o Brasil também perde a Copa ao empilhar atacantes e defensores renunciando ao meio de campo. Qualquer semelhança com 2022 não é mera coincidência. Então, um abração para vocês. Valeu, Diego. Deixem o like aí, assinem, compartilhem, e a gente volta com um episódio sobre a Copa de 50 e um episódio sobre os húngaros no futebol brasileiro. É isso aí. Boa noite. Boa noite, gente. Acompanhem o Meio de Campo, o novo podcast da plataforma do Meio. Um abraço a todos. Deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.